Voltei, vamos falar um pouco sobre o Corinthians, né? Essas notícias aí, especulações que a gente que é corintiano é obrigado a acompanhar toda semana. Lógico que a janela de transferência está aberta, existe uma expectativa em relação às contratações, mas a dinâmica de notícias mudou muito, são tempos diferentes. Quando eu era moleque, a gente tinha que roubar o caderno de esportes, o jornal da casa da avó, para saber as últimas notícias. Era tudo muito mais lento, né? Hoje é frenético. Para mim é muito claro o que está acontecendo. Hoje a gente vê aí influenciadores do clube, centenas de páginas com 5, com 50, com 500 mil seguidores, todas lutando aí por esse engajamento da torcida, né? Quando a gente clica numa página dessas, numa notícia, quando a gente curte, né, deixa um like, quando a gente comenta, a gente está meio que votando. É importante ter essa consciência que isso que você faz, quando você gera esse engajamento, você está dando um voto de confiança, é muito importante, né? Tem que prestar atenção. A gente acompanhou recentemente a novela Balotelli, né? Jogador italiano aí que não veio para o Corinthians, mas que colocou muito dinheiro nos bolsos aí de influenciadores, de páginas que não tem nenhum compromisso com a realidade, né? Não só não tem compromisso com a verdade, como com a realidade, né? Agora a gente está acompanhando outras novelas, por exemplo, dos jogadores aí Michael, Cuejar, que jogam na Arábia, né? Os caras mexem, esses jornalistas, esses influenciadores, eles mexem com a ansiedade do corintiano, né? E a gente já vem tendo que aguentar muita coisa nos últimos anos. É, e sobre contratações, é preciso ficar bem claro que elas têm que acontecer, porque geram comissões, gera rachadinha de salário, isso tudo não é fantasia, né? E não seria a primeira vez, eu não vou falar em nomes, nem acusar ninguém, porque eu não tenho prova, mas a gente já viu acontecer antes, é real. Se você vende o Wesley e traz o Michael, são duas comissões, por exemplo, né? Tem os direitos federativos, que tem gente que tem pedaço aí, tem interesse nesse tipo de negociação, né? Se você vende o Breno Bidon e traz um Charles da Dinamarca, são mais duas comissões, né? Então há muito interesse em que transferências ocorram. Você gosta de manter o time, né? Manter uma base, segurar jogador. Num clube como o Corinthians não acontece, né? Quantas transferências? O Corinthians faz transferência de sub-20, tinha time sub-23, é jogador indo e vindo o tempo inteiro, porque isso gera dinheiro para muita gente, não para gente que é torcedor. A gente se fode, né? Assistindo um time ruim e sofrendo aí já uns bons anos sem título, né? O Corinthians fez vários negócios horríveis nessa temporada, né? Jogadores aí como Mateuzinho, Pedro Raul, esse Charles aí, Coronado. Puta, era só fazer uma pesquisa rápida sobre os números e o desempenho desses caras nas últimas temporadas, que ia ficar bem claro que eles não poderiam vir para o time como o Corinthians. Mas vieram. Por quê? Por que, que eles vieram, né? É, também o torcedor tem que saber que tá todo mundo atrás de grana. Todo mundo que tá na internet está atrás de grana, e eu me incluo nisso, né? Eu só tenho os meus princípios aí, não pretendo me vender para ninguém, mas tá todo mundo atrás de grana e de engajamento. Eu não tô falando só de jogador e de agente aí em relação às transferências. Jornalista esportivo, o influenciador pequeno, médio, eles ganham mal pra cacete, né? Mas tem poder, eles têm poder com as plataformas deles. Não é difícil imaginar um agente milionário. Quanto dinheiro o Corinthians deve aí para empresários? A gente viu essas ações na justiça, são milhões, né? Um agente de jogador pegar 50 pau, 100 pau, de repente molhar a mão de um jornalista, não é o fim do mundo, né? Não é nada para esses caras, o valor é irrisório. Mas para o jornalista, às vezes, são 2 anos de salário, sem sacanagem, né? Então, o jornalista ou o influenciador tem muito poder. Ele tem o poder de criar narrativas, né? Ele pode falar se um jogador é uma boa ideia trazer um jogador ou não. Então, e o torcedor é a vítima, né? Tudo isso vira um grande negócio e o torcedor que ama o clube é quem mais sofre, né? A gente não ganha nada, o torcedor não ganha nada nesse jogo de interesse e é quem mais sofre, quem mais
paga o pato, né. Vamos continuar acompanhando essas novelas aí, com muita raiva no coração, né.